Olá, Olá, pessoal. Opa! desculpa, pode começar, professor William. Imagina. Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui no final já, nos últimos 200 metros aí da nossa maratona. E agora nós seguimos aí com nossos queridos professores, né? Tanto o professor José quanto o professor Ricieri, dos nossos cursos de pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Você que está chegando aí agora, no final dessa maratona, no final dessa corrida, acesse lá nosso site, uninter.com, pós-graduação, veja os nossos cursos de pós-graduação. Então, nós estamos aqui com 2 professores de gabarito, de peso, para encerrar essas nossas 2 últimas palestras da maratona. Então, nesse primeiro momento, o professor Ricieri e o professor José vão falar sobre a importância dos profissionais na área de serviço público em um mundo pandêmico e pós-pandemia. Professor José, professor Ricieri, a palavra é com vocês. Obrigado, Will. Obrigado, William. Então, pessoal, primeiramente, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Agradecer ao Uninter pela oportunidade, ao professor Castanheira, que é o nosso pró-reitor, que ajudou, fez com que tudo isso fosse realidade, aos organizadores, o professor William, que estava aqui, professora Oriana, professora Sandra, professora Joyce, enfim, todos os colegas que participaram aqui também. E agradecer em especial o professor Ricieri, meu grande colega de trabalho, que está aqui do meu lado. A gente já trabalha junto há mais de um ano, quase 2, e estabelecendo grande parceria de trabalho aí, e já fazer um spoiler aí antes de começar, hoje é aniversário do professor Ricieri, então dá pra gente deixar vários parabéns aí escritos aí nos comentários. Tá bom? Obrigado, Zé. Perfeito. Bem feliz aí. E hoje, como o próprio professor William comentou, a gente vai falar agora, nesse momento, sobre a importância dos profissionais na área de serviços públicos em um mundo pandêmico e pós-pandêmico. Professor, passar a palavra para o senhor aí, começar a dar o primeiro chute no gol. Legal, obrigado, José. Vamos Feliz lá. aí pela oportunidade, também agradecer aí ao Grupo Uninter e ao professor Castanheira, ao professor Wilson Pickler e os organizadores da maratona que participaram o dia inteiro, organizaram, e todos os ouvintes que estão nesse momento falando com a gente, né? Então, a última maratona, eu e o José também ficamos com os últimos 200 metros finais, igual o professor Will, e dessa vez de novo. Então, a resposta, porque tá todo mundo esperando o último ali, porque o que vai ser falado? Então, nós estamos bem empolgados aqui com esse fechamento. Então, José, muito obrigado de coração aí. E vamos falar, José. Olha que bacana, José, quando a gente está falando de servidores públicos e a gente está falando de gestão pública e a gente pensar nesse momento pandêmico e o momento de pós-pandemia. E o que esse profissional passou e está passando dentro da sua atividade profissional. Então, José, as organizações, as entidades, elas estão buscando uma inovação, um novo jeito de trabalhar agora nesse mundo da pandemia e principalmente imaginando esse pós-pandemia, como que vai ser esse trabalho dentro dos serviços públicos. E quando a gente fala de serviço público, José, a gente às vezes pensa assim, nossa, é só o nosso querido guarda municipal, nosso policial militar, nosso policial federal, que está ali todo dia nos dando segurança e algo nesse sentido. E aí a gente esquece, José, que aquela enfermeira que está lá no posto de saúde, aquele médico, também são servidores públicos e também estão engajados nesse processo de mundo pandêmico e pós-pandêmico, e principalmente os professores. E aí a gente às vezes pensa assim, o servidor público, José, é só aquela pessoa que está lá na prefeitura me atendendo. Não, José, hoje em dia o serviço público no Brasil representa muita oportunidade de emprego, são muitas pessoas envolvidas e a gente tem aí um grande processo desse profissional de transformação que ele tem passado. Então, José, é importante falar sobre isso, né? Quem é o profissional da área de serviços públicos, né? Exatamente, até fazer um gancho aqui, se me permite, professor. Até uma questão de sensibilização, pessoal, porque muitas vezes a gente acaba se deparando com lives e palestras falando sobre, né, recursos humanos, sobre RH, enfim, gestão e liderança de pessoas, e acabam sendo muito voltadas para a área, para as empresas privadas. Só que a gente tem que também entender que os profissionais, os servidores públicos,
são cidadãos brasileiros como nós, Uhum. e eles estão enfrentando essa pandemia, tentando superar os obstáculos e mais ou menos com as mesmas perspectivas que a gente. E por que eu uso o termo mais ou menos? Porque, claro, a gente não vai aqui colocar tudo no mesmo patamar e falar que tudo é igual. Isso não seria uma verdade. As empresas privadas vão ter a sua própria realidade, como as empresas públicas, as organizações públicas também. E essas realidades, em cada uma desses níveis, também vai diferenciando conforme o setor, o ramo de atividade, né? Uhum. Educação, saúde, segurança. E nesse contexto a gente tem que pensar, né, também neles, toda essa questão de necessidade de qualificação, necessidade de especialização, necessidade de uma preocupação de toda a sociedade voltada para eles também, porque, como disse, são cidadãos como nós, que estão trabalhando, que estão enfrentando uma série de problemas, que estão precisando se reciclar, que estão precisando entrar num novo mundo, um mundo até mais digitalizado, e que às vezes as circunstâncias ali, o cenário, a conjuntura onde eles estão inseridos, a forma como ela se altera às vezes é um pouco mais lenta, dependendo do cenário, né? Dependendo da organização. Uhum. Então, José, a gente até tinha realizado alguns slides aqui, e o bacana de passar agora nesse momento para os nossos ouvintes é que os servidores públicos eles estão encontrando formas inovadoras de desenhar e alocar os gastos com esses estímulos econômicos sem precedentes e controlar esses picos severos de desemprego, que é o último ponto que tem aqui no nosso slide agora. Em cima, a gente tem a ideia que, lógico, a pandemia do coronavírus alterou o trabalho e os locais de trabalho desse servidor público. E os servidores públicos estão desempenhando um papel de liderança e resposta a essa pandemia. Ou seja, estão todo dia criando algo inovador, buscando liderança para prestar com zelo esse serviço de qualidade para toda a população. E destacando aqui os nossos profissionais de saúde, porque eles estão mantendo os sistemas médicos funcionando e principalmente a segurança, né? Ou seja, e deixando as famílias seguras. Então, isso que é algo interessante que a gente tem que estar comentando. Hoje, José, só para você ter uma ideia, existe uma lei federal, a Lei 13.460, em que as pessoas estão procurando avaliar esses serviços públicos. Então, essa lei ela é nova, é do ano de 2017, e como que funciona essa lei dentro dos serviços públicos? Os profissionais podem ser avaliados, não os profissionais, mas os serviços públicos no geral, que nota que a população pode dar para esse serviço público. Então, há alguns meses atrás, o José ia num comércio, algo assim, ele achava lá um pequeno código de defesa do consumidor. Isso foi um marco nos últimos anos para a parte de defesa do consumidor. E agora, José, com essa lei 13.460, a gente também tem a extensão desse código de defesa do consumidor para os serviços públicos. Tá? Então, todas as prefeituras, todos os órgãos de administração diretas ou indiretas vão passar agora a demonstrar para o munícipe quais são os serviços por ele prestado, ou seja, qual é a carta de serviço prestada daquela entidade e daquele órgão, e automaticamente, em cima dessa carta, José, a gente pode fazer a avaliação dos serviços públicos, ou seja, como que foi avaliado essa prestação de serviço. Então, isso é um marco muito importante no Brasil, isso surgiu aí não faz nem 2, 3 anos, e isso vai ser agora importante para os próximos anos, exatamente para a gente melhorar cada vez mais os nossos serviços públicos. Então, é bem interessante falar um pouco dessa Lei 13.460, por quê? Porque a gente está inovando demais agora dentro das organizações, diversas prefeituras, né, nesse mundo pandêmico, ela viu o processo de The One Two, ou seja, os robozinhos que estão trabalhando e tendo um jeito a mais de estar conversando com o munícipe, ou seja, várias prefeituras inovadoras, o que elas pensaram? Nossa, eu preciso falar com esse munícipe e com a pandemia, como que eu vou conversar com ele? Então, entrou a inovação da tecnologia. Tá? Então, daqui a pouco a gente já vai estar fazendo essa avaliação desses serviços públicos em cima dessa tecnologia. Então, José, é bem bacana conversar sobre essa lei, bem bacana falar que diversas prefeituras do nosso país têm se esforçado muito
para continuar entregando serviço de qualidade, principalmente de um jeito mais com liderança, mais inovador e mais técnico. Então, isso é importante a gente estar comentando, José. Essa lei é bem interessante. Perfeito, eu até, perdão, eu até gostaria, professor Isser, de comentar aqui na verdade, falar um comentário que a gente recebeu do João Lúcio Chagas, e que eu acho que ele vai Legal. muito ao encontro do que você estava falando aqui. O João pergunta o seguinte: chegou a hora das mudanças disruptivas na gestão pública? Com João, certeza. seguinte, eu não sei se o professor Ricieri também vai concordar comigo, talvez disruptiva seja uma palavra um pouco forte, porque se você for procurar lá o que de fato significa, assim, é uma inovação que você deixa praticamente tudo para trás e você propõe algo muito novo. Tá? Então, assim, não sei se disruptiva. Contudo, nós estamos vendo aí uma série de inovações acontecendo no setor público, acontecendo no primeiro setor que a gente chama, né? Primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro é o poder público, o segundo as empresas privadas e o terceiro organizações não governamentais. Está acontecendo, sim. A gente vê que os servidores, as administrações públicas, enfim, elas estão, por exemplo, caminhando rumo a uma digitalização cada vez maior, e isso é inegável, isso é um caminho sem volta para qualquer área, para qualquer setor de atividade brasileira. Então, assim, respondendo até com base nessa lei, que a gente agora pode fazer essa análise, pode fazer uma devolutiva, que é o que o professor Ricciari explicou para a gente, sim, nós estamos em caminho de inovação grandes nessa área. E olha que interessante, José, o que eu preparei para até comentar com os nossos ouvintes. A longo prazo, a crise pode permitir que os governos adaptem muitas dessas premissas tradicionais nas quais as políticas públicas de emprego se baseiam. Por exemplo, a relação entre a presença dos servidores no escritório, a tecnologia móvel, vamos pensar assim, e a produtividade dos servidores, provavelmente ela vai ser reexaminada. Ou seja, o que significa para o gerenciamento futuro de tudo isso é você ter uma nova forma de ajustar, formalizar esses aspectos, como que você vai ter essa resposta imediata para fornecer ao gestor público essa flexibilidade e esse dinamismo. Então, tudo isso a gente tem que encaixar agora nesse momento e já imaginar, olha, a política pública pós-pandemia, como que ela vai estar relacionada agora com esse nosso servidor público em que ele teve uma nova atividade, ou seja, de repente fora daquele escritório formal, dessa nova tecnologia que está entrando na mão dele. Então isso entra com o que o nosso aluno está falando, não talvez num choque profundo, igual é a palavra que o José acabou de comentar, mas já vai deixar marcas para a sequência dos próximos gestores estar realizando tudo isso. Então, José, é interessante a gente pensar que como que vai funcionar esse processo de eu poder alocar uma política pública agora voltada para o próprio servidor público para que ele tenha aí a melhor condição de trabalho possível para ele. Exatamente. Até fazer um comentário também aqui, que enquanto você estava falando, eu estava pensando, quando a gente fala de serviço público, a gente fala, numa boa parte deles, os serviços públicos eles trazem consigo serviços de um grau, eles são tão essenciais para a sociedade que às vezes a gente tem que parar um minuto para pensar o que a gente já sabe e falar, nossa, realmente, vamos colocar aqui, saneamento, né, fornecimento de energia elétrica, logística, embora tenhamos várias empresas de logística no país, a grande são os Correios, né, segurança, guardas municipais, polícia militar, polícia civil, polícia federal, né, as aduanas, as alfândegas. Então, assim, são serviços, o servidor público, né, a educação, eles entregam para a população serviços extremamente estratégicos e que, por si só, já têm um grande impacto para toda a sociedade, né, de todas as camadas sociais, de todas as regiões do Brasil, muito grande esse impacto, e eles também acabam sofrendo muita pressão por causa disso. E, assim, ao mesmo tempo, também não pode deixar de lado a inovação, não pode deixar de caminhar para frente. Então, assim, existe sim, como eu estava falando no começo, alguns desafios, algumas perspectivas de profissionais, seja ele no setor público, seja ele no setor privado, que elas são compartilhadas. Mas a gente pode dizer que existem algumas específicas de cada nicho, né? E do setor público, a gente vê, dos serviços públicos, a gente vê essa questão da essencialidade também inflamando tudo isso, né? Uhum. Ó, um dado interessante. Só para a gente entender um pouco, José, um dado aqui que eu quero conversar com os alunos.
essas são algumas oportunidades emergentes em que a gente tem que estar junto com a nossa gestão pública, até pode deixar o quadro, não tem problema. Quais são essas oportunidades emergentes que vai existir agora na sequência, né? Ou seja, como que a gente vai estar trabalhando aí com essas oportunidades emergentes? Então, acho que o quadro está ali. O que está escrito no quadro? Isso. Olha só, a lei que eu acabei de comentar, deixa eu só abrir aqui que daí vai aparecer. Aí, a lei que eu acabei de comentar, que é a Lei 13.460, a gestão estratégica da inovação dentro da gestão pública também é uma oportunidade emergente em que a gente tem que estar ali falando com os nossos alunos e falando com os nossos gestores. Hoje, a capacidade empreendedora ou o empreendedorismo e a capacidade inovadora em que a gente tem no setor público, ela é muito grande. E como que eu tenho que estar toda hora, José, colocando sementes e fazendo com que isso ocorra mais dentro das nossas repartições públicas. Existe muita gestão de pessoas buscando exatamente esse empreendedor e a capacidade que ele tem de inovação. Tá? E como que funciona, né, José, a inovação, essa economia verde, criativa, dentro desses postos de trabalho? Como que são as boas práticas que a gente tem em relação à gestão pública hoje? Então, tudo isso são oportunidades emergentes que os nossos alunos estão sendo preparados para que ele tenha essa inovação e essa boa prática para ele conseguir aplicar no seu posto de trabalho. E, principalmente, né, tanto faz a sustentabilidade econômica como social. E o que a gente vem falando muito sobre como que existem as startups e algo nesse sentido que transformam as cidades tradicionais em cidades inteligentes. Toda vez que eu tenho uma cidade inteligente dentro do meu serviço público, José, eu vou estar lá fazendo a avaliação do meu serviço público com uma melhor qualidade. Por quê? Porque eu tenho gente trabalhando com a ideia da cidade inteligente. Então, esses tópicos emergentes é onde os nossos cursos de pós-graduação estão batendo muito, para que o nosso aluno entenda o que é uma cidade tradicional, o que é uma cidade inteligente e, principalmente, como que eu vou inovar, como que eu vou ter uma boa prática em relação a isso. Então, é o que eu falo, vem para a Uninter, na área de gestão pública, que você vai aprender esses itens aqui dentro dos nossos cursos. E não só, né, dentro desses tópicos aqui de oportunidades emergentes, dentro da área de segurança pública também, a gente gosta de falar com os nossos alunos sobre a capacidade que a gente tem de ensinar as novas tecnologias que existem dentro do setor público da área de segurança. E às vezes a gente não está tão preparado e acaba não passando isso para os nossos alunos. Então, aqui na nossa casa, o que a gente faz para os nossos alunos de segurança pública? Tecnologia. Como que está essa tecnologia e como que eu faço para desenvolver uma tecnologia melhor para garantir mais segurança lá na ponta para os meus munícipes, pensando nesse sentido. Então, os nossos cursos de segurança na área da área pública, também, a todo momento, a gente está falando quais são as novas tecnologias, como que funciona esse departamento de boas práticas dentro da segurança, o cuidado que a gente tem do quê? De lá na ponta, o nosso munícipe ter a qualidade melhor. É verdade. Inclusive, mais uma vez, você falando e eu pensando aqui, né? A gente tem alguns cursos, pessoal, para vocês terem noção de como a gente quer estar à vanguarda disso tudo. Nós temos, dentro de alguns cursos, disciplinas como paradiplomacia, diplomacia e empreendedorismo, nós temos Smart Cities, internacionalização de cidade, economia criativa. Então, tudo isso, quando os funcionários públicos, servidores públicos, eles começam também a se preocupar, ter acesso a isso, eles mesmos começam também a exercer uma pressão num todo para que uma diferença ocorra. Sim, ou seja, eu estou vendo uma boa prática, né, José? De repente, essa internacionalização de cidades, isso faz parte das nossas grades, diversos cursos aqui da área pública. E isso é importante falar com os nossos alunos, que é isso que você falou, vai gerar o start dessa internacionalização de cidades, ele verificar o que houve de bom dentro de um serviço público oferecido e como que a gente pode colocar aqui. Tá? Então, isso é bem interessante. E a gente vai além, né? Quantas políticas públicas em que a gente tem de respeito nos nossos entornos aqui, que a gente pode também estar fazendo um trabalho nesse sentido. José, olha que dado interessante, não precisa nem passar os slides agora, eu só estou com uma outra tela aqui que eu queria comentar, né? 48% dos nossos servidores públicos não gostariam de continuar, de repente, com essa atividade, mas 40% eles querem permanecer nessa nova modalidade.
Então, isso já coloco para o gestor que está nos ouvindo aqui, que eu tenho certeza que vão ter muitos gestores públicos nos ouvindo agora, como que ele vai trabalhar nesse pós-pandemia com esse meio a meio nessa pesquisa que está dizendo que muitas das pessoas querem voltar e muitas não. E como que ele vai reagir com esse dado e como que ele vai interpretar tudo isso, se Deus quiser, em breve a vacinação, nós conseguirmos aí estar bem avançado e voltarmos para os nossos postos, como que esse gestor público vai trabalhar com isso? Sabendo que a gente tem um dado de 48-40, José. Então, 40% dessas pessoas querem. Como que eu vou fazer uma gestão de pessoas com essas pessoas que querem trabalhar dentro do serviço público da maneira que está? Como que eu vou medir resultado disso? Isso vai ser um grande desafio e espero estar eu aqui, o José e toda a nossa equipe de professores e tutores para ajudar a você entender como que a gente vai estar melhorando tudo isso. Né? Então é bacana falar, José, que é um dado, quase um empate aí, 48-40, professor, não é um empate, está meio fora, mas é um dado que temos que levar em consideração. É um desafio para o gestor, né, Ricieri? Veja, um gestor que recebe, que fica diante de uma demanda dessa, de uma situação dessa, o quão qualificado, o quão preparado ele precisa estar para tomar decisões estratégicas voltadas para resultados eficientes. Exatamente. Né? Então não pode ser feito de qualquer jeito, a pessoa tem que estudar, não importa primeiro, segundo ou terceiro setor, não importa qual é o ramo de atividade, saúde, segurança, educação, a gente não pode parar sequer um minuto, porque o mundo está aí, o mundo é rápido, ele tá girando muito rápido, então Exatamente. a gente está cada dia enfrentando desafios, tendo que superar obstáculos que há pouco tempo atrás não era assim, então a gente precisa estar preparado mesmo, senão a gente fica obsoleto. Né? Sim, e quando eu abri a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje, nosso conteúdo, eu comentei, né? É o profissional da saúde, é o profissional da educação, é o profissional da segurança, é o profissional da administração como um todo. São N profissionais em que você vai estar trabalhando, que você precisa estar imaginando como que isso vai funcionar. O professor, dentro das suas atividades, como que vai funcionar? O guarda, o policial federal, ali, o policial civil, o policial rodoviário que o Zé acabou de comentar, como que funciona? As pessoas às vezes pensam assim, mas ele está lá, ok, atividade na frente da pessoa, ótimo, mas a gente tem todo um quartel por trás das pessoas que estão trabalhando com dados e outras ideias para que a gente tenha lá na ponta uma segurança do nosso policial. Então, é o desafio. Zé, mais um dado interessante que eu queria comentar com os nossos alunos. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem, né, dentro desse ramo, assim? 61% das pessoas dizem que são a falta do contato com os colegas, lógico. 55% são as interrupções e 53% é compartilhar a vida familiar com a vida profissional. Então, foi perguntado aí para as pessoas em relação a isso. E a qualidade, né? 88% das pessoas revelam que a qualidade do trabalho presencial melhor ou igual ao remoto. E 48% das pessoas aqui também falam sobre alguns aspectos positivos e negativos, tá? E a flexibilidade, né? O que 69% das pessoas falou que a facilidade foi a flexibilidade do horário, 66% falou do deslocamento e outros itens que compõem tudo isso. Então, quando a gente fala desse trabalho, essa pesquisa aqui, ela fez exatamente essas perguntas para identificar como que esse servidor e como que essas pessoas estão reagindo, né, com tudo isso. E um último dado interessante dessa pesquisa é em relação à sobrecarga, ou seja, trabalho mais que 8 horas por dia, 34% das pessoas responderam isso. 18% trabalham 7 dias na semana e 49%, José, olha que bacana esse dado dentro dessa linha que a gente está conversando, que é você ter um ritmo mais acelerado. Então, é interessante a gente comentar o quanto ficou essa qualidade desse trabalho desse nosso servidor. Exato. Vou pegar aqui uma pergunta feita pela Rê Amaral, tá bom? É Legal. O seguinte, a pergunta dela é assim, é possível implementar um programa de gestão de qualidade dentro do setor público? Rê Amaral, olha só, depende, né? A gente teria, para responder uma questão dessa, a gente precisa fazer uma análise muito profunda, a gente precisa saber qual setor
né, de qual, se é educação, se é, enfim, qual nicho, se ele faz parte de qual poder, enfim, tudo isso, e o que a gente pode entender como gestão de qualidade, porque daí a gente tem, por exemplo, a aplicação das ISOs, tem uma série de coisas, mas tem uma informação bacana para todo mundo, inclusive quem me ensinou ela foi a professora Caroline Brasil, que foi uma das primeiras palestrantes, e que ela falou sobre os princípios de qualidade da ISO 9000. A ISO 9000, ela traz lá alguns princípios, se não me engano são 8 princípios, que ele pode ser aplicado, ele pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer momento, na hora de tomada de decisão, na hora de planejamento e na hora de execução de atividades. Então, assim, isso a gente já está falando sobre qualidade e é algo que depende da gente aplicar. Né? Agora, claro, eu entendi que sua pergunta num contexto muito maior, uma coisa integrada, mas daí vai caso a caso uma análise. E olha que legal, professora Reli, com essa lei 13.460, a gente vai conseguir cobrar dos serviços públicos uma qualidade melhor. Se o gestor está preparado e ele vai ter os dados na mão das avaliações dos serviços públicos, ele tem que imaginar a sua pergunta. Como que eu vou gerar aqui uma estratégia de qualidade para que eu melhore tudo isso? Então, tem gestores em que ele vai pegar aquele dado, ele vai interpretar e vai pensar assim, nossa, eu posso implantar aqui um controle de qualidade para que na próxima avaliação, dentro de 1 ano, 6 meses, dependendo, eu tenha um índice melhor dos meus serviços públicos. Então, a pergunta da Reli, ela tem a ver também com o que a gente falou da lei 13.460. Na hora que o cidadão começar a cobrar a avaliação da qualidade do serviço que ele está recebendo e a gente tiver essa lei mais acalorada, igual foi a lei do comportamento do Código de Defesa do Consumidor, a pergunta da Reli vai despertar novos interesses naqueles gestores mais inovadores do que, opa, eu estou com índice assim, como que eu vou implantar um programa de qualidade para que ele venha a crescer? Então, é legal a pergunta da professora Reli, por quê? Porque a gente tem um pouco de vontade, um bom programa de qualidade e a gente vai ter os indicadores, né, José, que a gente vai ter que buscar toda hora, está melhorando, não está crescendo, está se desenvolvendo. Exato. Até ainda, é porque eu achei sensacional essa pergunta, até reaproveitando aí essa pergunta da Reli, alguns hospitais, existem uma série de certificações e selos para a área da gestão hospitalar, né, eu não sou dessa área, tínhamos as professoras Sandra, a professora William, que são, mas que elas podem ser adotadas. Tem Canadian, tem algumas, eu não vou me lembrar agora do nome, porque faz muito tempo que eu as vi, mas existem algumas aí, algumas certificações, alguns selos aí internacionais, por exemplo, hospitalar. Então, tem essa questão aí, depende da área, sabe? O último, se eu conseguir compartilhar aqui com vocês, nosso último slide aqui, José, são alguns cursos em que a gente tem dentro do programa aqui da pós-graduação da Uninter. Dentro da área de segurança pública e dentro da área pública, esses são alguns dos nossos cursos. Accountability, administração de cidades, liderança e inovação, governança, compliance, políticas públicas, gestão pública de saúde, que foi o que o José acabou de comentar agora sobre essa ideia de como que funciona essa parte de certificação. Então, aqui a gente tem bastante disciplinas que trata sobre a gestão pública da saúde, e dentro dessa disciplina a gente tem aí alguns enredos tratando disso. E agora o curso mais novo nosso, que é a Defesa Civil, Cidades Resilientes, ou seja, como que as pessoas têm que estar em relação ao comportamento da defesa civil. E na área de segurança, José, a gente tem aí a inteligência privada, que é um curso muito bom aí dentro da área de segurança privada, a segurança cibernética, que é o momento atual em que a gente tem aí todo dia tomado muitas informações em relação a esse mundo cibernético, então o cuidado que a gente tem que ter. Então, como a gente preparou os nossos alunos para essa segurança cibernética e, principalmente, José, o curso nosso de segurança pública da segurança privada e agora de segurança pública. E o curso de defesa social, estratégia e planejamento. Então, aqui, José, um pouquinho do que a gente fala dentro das nossas áreas de pública e da nossa área de segurança pública também. Só para comentar com os nossos ouvintes quais são os nossos cursos aí, para que ele venha vir com a gente aqui, estudar com a gente. Grande Will! Nosso tempo já está se esgotando aí, a fala tá boa, como diz o pessoal, a prosa tá boa, mas nosso tempo já está estourando, né, professor Ricieri e professor José. Eu não vou nem me despedir de vocês e nem dos nossos ouvintes, a gente só vai dar um intervalinho aqui de 10 minutinhos, fiquem aí, na sequência a gente retoma aí a fala
juntamente com o professor José e o professor Ricieri, na nossa última palestra, que é Organizações Internacionais e Covid-19, Desafios e Perspectivas. Aguardem mais um pouquinho aí e a gente já retoma. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco.